Seja uma candeia, tudo bem com você? Espero que sim. O texto bíblico que quero compartilhar com você hoje é: Então ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, verso 10. O nosso tema é quando a culpa gera medo e Deus nos chama para fora do esconderijo. Isso mesmo. O livro de Gênesis nos apresenta os fundamentos de toda a história da humanidade. Nos 2 primeiros capítulos encontramos um mundo perfeito, criado pelas mãos de Deus. Tudo era bom, harmonioso e cheio de vida. O homem e a mulher desfrutavam de comunhão plena com o Criador. Não havia morte, dor, culpa, vergonha ou medo. O jardim do Éden era muito mais do que um lugar de beleza. Era o ambiente da presença de Deus, onde o ser humano vivia em perfeita dependência do seu Criador. Adão e Eva caminhavam diante de Deus sem qualquer barreira, porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas Gênesis 3 registra o acontecimento mais trágico da história humana. A serpente, descrita como o mais astuto dos animais, induziu Eva a duvidar da palavra de Deus. Depois de comer do fruto proibido, ela o deu também a Adão. Naquele instante, o pecado entrou no mundo e com ele vieram a morte espiritual, a separação de Deus e todas as consequências que ainda hoje afetam a humanidade. O pecado não destruiu apenas a criação, ele deformou o coração humano. O homem passou a enxergar Deus, a si mesmo e o próximo de maneira completamente diferente. É nesse contexto que encontramos as palavras de Adão: Ouvi seus passos no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Pela primeira vez na Bíblia aparece o medo como consequência direta do pecado. Até aquele momento, Adão nunca havia experimentado essa emoção. Antes da queda, a voz de Deus representava alegria, comunhão e segurança. Agora, a mesma voz despertava medo e fazia o homem fugir. A palavra traduzida por medo vem do hebraico ianrê, um verbo que possui um significado muito rico. Dependendo do contexto, pode expressar reverência, respeito profundo e temor santo diante de Deus. É essa mesma palavra que aparece em diversas passagens quando a Bíblia fala do temor do Senhor, princípio da sabedoria. Entretanto, em Gênesis 3, o contexto deixa claro que não se trata de reverência, mas de medo provocado pela culpa. O homem que antes corria para Deus agora procura esconderijo. Não foi Deus quem mudou, foi o coração do homem. Perceba que Adão diz: Tive medo porque estava nu. A nudez já existia antes da queda. Em Gênesis 2:25 lemos que ambos estavam nus e não sentiam vergonha. O problema nunca foi o corpo, mas a condição espiritual. O pecado abriu os olhos de Adão e Eva para uma realidade que nunca haviam experimentado: a culpa. Eles perceberam que haviam perdido a inocência e tentaram resolver o problema costurando folhas de figueira para esconder aquilo que apenas a graça de Deus podia cobrir. Essa é a sequência que continua marcando a experiência humana até hoje. O pecado rompe a comunhão com Deus, a culpa acusa a consciência.
A vergonha faz a pessoa esconder quem realmente é. O medo produz a fuga, e a fuga aprofunda ainda mais a distância daquele que é a única fonte de vida. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Escondem-se atrás do sucesso, da religião, do dinheiro, do trabalho, das máscaras sociais ou até mesmo da indiferença, tentando silenciar uma culpa que somente Deus pode remover. Entretanto, há um detalhe extraordinário nessa narrativa. Deus poderia ter pronunciado imediatamente seu juízo, mas a primeira atitude do Senhor foi procurar o homem. A pergunta, onde você está, não revela desconhecimento, pois Deus conhece todas as coisas. Essa pergunta revela graça. Deus estava convidando Adão a reconhecer sua verdadeira condição. O Senhor continua fazendo essa mesma pergunta ao coração humano. Não porque desconheça onde estamos, mas porque deseja que abandonemos nossos esconderijos e voltemos para a sua presença. Mesmo no cenário de queda, Deus já anunciou a esperança da redenção. Em Gênesis 3,15, conhecido pelos estudiosos como o primeiro anúncio do Evangelho, Deus declarou que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa apontava para Jesus Cristo. O pecado entrou por um homem, Adão, mas a salvação viria por outro homem, Jesus Cristo. O primeiro Adão trouxe condenação, o último Adão trouxe justificação e vida. No Novo Testamento, essa promessa se cumpre perfeitamente. Na cruz do Calvário, Jesus carregou nossa culpa para que não precisássemos mais viver escondidos. Aquilo que Adão tentou cobrir com folhas, Deus cobriu definitivamente com o sangue de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo João escreve: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O medo que nasceu no jardim começa a desaparecer quando compreendemos que em Cristo fomos perdoados, reconciliados e adotados como filhos de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente como Adão, não escondido entre árvores, mas escondido atrás da culpa, da ansiedade, do fracasso, das feridas emocionais ou dos pecados que ninguém conhece. Talvez você imagine que Deus tenha vindo apenas para condená-lo, mas o Evangelho nos revela um Deus que continua caminhando pelo jardim da nossa vida e chamando cada um pelo nome. Ele não procura pessoas perfeitas, procura corações arrependidos. Sua voz continua ecoando. Onde você está? É um convite para abandonar o esconderijo e voltar para os braços do Pai. Quando respondemos ao chamado de Cristo, a culpa é substituída pelo perdão, a vergonha pela dignidade, o medo pela paz e a separação pela comunhão. O Deus que procurou Adão é o mesmo Deus que, por meio de Jesus Cristo, continua buscando aqueles que estão perdidos. Hoje você pode sair do esconderijo e experimentar novamente a alegria da presença do Senhor. Amém e amém. Convido você a orar comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, obrigado porque mesmo quando o pecado entrou no mundo e o medo passou a dominar o coração humano, o Senhor não desistiu da tua criação. Assim como procuraste Adão no jardim, também me procuras hoje com amor, graça e misericórdia. Eu reconheço que muitas vezes me escondi atrás da culpa, da vergonha, das minhas falhas e dos meus medos.
mas hoje eu ouço novamente a tua voz me chamando e escolho responder ao teu convite. Perdoa, Senhor, os meus pecados, purifica o meu coração e restaura em mim a alegria da tua presença. Que o sangue de Jesus Cristo cubra toda culpa, que o teu Espírito Santo remova toda vergonha e que o teu perfeito amor expulse todo medo da minha alma e da alma dos meus irmãos e daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Dá-me coragem para viver na luz, caminhar em obediência e confiar plenamente em Ti. Que eu e os meus irmãos aqui que oram comigo nunca mais se esqueçam e se escondam da Tua presença, mas encontre nela descanso, segurança e esperança. E faz de mim e de nós uma candeia acesa, refletindo a luz de Cristo em um mundo marcado pelo medo e pela escuridão. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra ilumine o seu coração e se ela falou com você, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reencontrar esperança em Cristo. Seja uma candeia, levando a luz da palavra de Deus a quem ainda vive escondido pelo medo. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe e lhe conceda coragem para sair do esconderijo e caminhar novamente na presença do Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Saia deste esconderijo, porque a graça do Senhor está às portas do seu coração para te receber. Então, não deixe para amanhã, faça isso hoje, em nome de Jesus.